agora há pouco. Eu só queria que alguém confirmasse se estão me ouvindo. Sim. Nossa internet aqui está com um pouquinho de problema. Então tá ok. Bom, nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje. O tema, então, é o patrimônio cultural. E nós estamos recebendo a Cristiane Galhardo Biazin, que é arquiteta do IFAM de Santa Catarina. E ela que vai ministrar nosso encontro de hoje. Então, como de praxe, nós solicitamos a todos que mantenham os microfones desligados durante o encontro. Nós vamos ouvir, então, toda a explanação da Cristiane e, após, então, nós abrimos para as manifestações, sejam elas, né, pelo vídeo, né, ou então pelo chat. E a gente vai passando a palavra para todos vocês que tiverem interesse aí, fazer perguntas, fazer as suas colocações, dividir as suas experiências relacionadas à gestão do patrimônio cultural aqui nos nossos municípios, né, de Santa Catarina. Então, de imediato, eu já passo a palavra para a Cristiane, agradeço muito a disponibilidade dela, agradeço ao IFAM por ter também atendido ao nosso pedido para fazer esse encontro hoje, então, com os gestores de cultura, gestores municipais de cultura de Santa Catarina. Cristiane, é com você. Boa tarde a todos. Como foi dito, né, eu me chamo Cristiane Biazin. Eu trabalho no IFAM já há 15 anos, sou arquiteta, urbanista de formação, e a gente desenvolve o trabalho, né, de preservação dos bens culturais tombados em instância federal. E sempre prestamos também essas consultorias, né, do caso seja solicitado. Então, no IFAM a gente faz esse trabalho de preservação tanto dos bens materiais quanto dos bens imateriais, né? Eu preparei aqui uma apresentação que eu vou ver se... Está aparecendo a apresentação? Estamos vendo, sim. Certo, então, né, aqui tem os meus dados, o meu e-mail, caso vocês queiram anotar para depois mandar o e-mail, para tirar alguma dúvida, né, fico à disposição aqui de todos para qualquer questionamento, né, futuro, alguma dúvida que vocês tenham no município, né, a gente sempre responde aos questionamentos e procura ajudar da melhor forma que a gente consegue. Então, para começar, a gente vai explanar, né, o que seria patrimônio cultural. Eu acho que não há maneira mais contundente, né, de poder explanar isso do que colocar o que diz a Constituição Federal Brasileira, né, que é o que norteia todas as outras legislações no Brasil. Então, no artigo 216, desculpa, se refere ao conjunto, né, do patrimônio cultural brasileiro aos bens de natureza material e imaterial, individuais ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, incluindo formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, veja que a Constituição Federal é bastante completa nesse sentido, englobando tanto os bens que têm uma existência palpável, né, como seriam os bens móveis e imóveis, né, como edificações, esculturas, pinturas, tanto quanto as questões referentes ao patrimônio imaterial, né, que são as formas de expressão, modos de criar,
incluindo ainda aí as questões das criações científicas, artísticas e tecnológicas, né? Que aí a gente já vai mais para o viés do patrimônio industrial, né? Também, que é pouco abordado usualmente. Então, esse patrimônio cultural, nós temos ele dividido em dois tipos, né, conforme está escrito. Nós temos os bens materiais, que têm uma existência palpável, que são os bens móveis integrados. Os bens móveis são, por exemplo, um quadro, uma escultura, uma imagem sacra, ou até um móvel, né, dependendo da edificação, às vezes ela é tombada junto com os móveis, né? E os bens integrados são aqueles bens que integram um bem tombado, como, por exemplo, os retábulos das igrejas, tem edificações com ornamentos, né? Então, aquela ornamentação interna e externa é um bem integrado. Os bens móveis em si, né, quando constituintes de algum bem tombados, podem ser considerados bens integrados, porque eles integram, né, um móvel tombado. Aí temos os bens imóveis, que são as edificações, né, são as edificações históricas e culturais, e os bens arqueológicos, que são os achados arqueológicos. Então, aí a gente inclui, que se acha muito, né, no interior, pontas de flecha, machados, oficinas líticas, inscrições rupestres e por aí vai. E aí temos os bens imateriais, onde temos celebrações, né, que são festas e determinados tipos de práticas que envolvem algum tipo de celebração. Os lugares, também que são lugares específicos e que têm algum significado para além do material, né? O significado não está associado diretamente à materialidade daquele local, mas sim alguma coisa imaterial que faz parte da cultura do povo, né? Os saberes, né? Que então são as formas de fazer, a sabedoria popular, como, por exemplo, o modo de fazer um tipo de queijo, ou o modo de fazer algum tipo de trabalho em argila, por exemplo, isso é um saber. E as formas de expressão, que são as formas em que o povo consegue se expressar de determinada maneira, como, por exemplo, o IFAM tem registrado a arte Kusiwa, que são as pinturas corporais que os índios Kusiwa fazem, né, no corpo para exprimir determinado momento. Então, isso é uma forma de expressão. Bom, então, a gente vai destrinchar melhor aí nessa questão, né, dos bens, cada um deles, começando com os bens materiais, móveis e integrados, né? Como eu falei, são as obras de arte em geral, pintura, escultura, os mobiliários, documentos, imagens sacras. Tem vários tipos, né, de bens enquadrados nessa categoria, e eles são chamados móveis porque realmente eles são móveis, você pode tirar de um lugar e colocar em outro, né? Então, são todas esse tipo de material, de objeto, né? E os bens integrados, que, como eu falei antes, são incorporados à arquitetura, né? Como os retábulos das igrejas, pinturas murais, os tetos pintados, os painéis azulejados, guarda-corpos, às vezes tem um guarda-corpo bastante ornamentado, com um significado artístico bem grande, então tudo isso constitui os bens móveis integrados. Então aqui a gente dá alguns exemplos, né? Por exemplo, no Museu Nacional do Mar, nós temos uma coleção de barcos que é tombada pelo IFAM. Então, isso é um bem móvel, né? O quadro Vista do Desterro, de Vitor Meirelles, também é um quadro tombado, é um bem móvel. E ali é o retábulo da Igreja de São Miguel, em Biguaçu. A igreja é tombada, então o retábulo, a imaginária
e tudo que compõe, né, esse altar e eventuais pinturas e tal, tudo isso constitui os bens integrados dessa igreja. Os bens materiais imóveis, então, como eu falei, são as edificações, que elas podem ser tombadas isoladamente ou em conjunto. Então, isoladamente é quando você pega determinado imóvel e, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Tem, por exemplo, a Casa Hooks, em Joinville. Ela é tombada individualmente. Então, aquela casa é tombada por si. Mas, em compensação, nós temos o sítio histórico, né, o Centro Histórico de São Francisco do Sul, que então engloba uma quantidade, né, de imóveis que são tombadas em conjunto. E federal, né, no nível federal, no Brasil, tem mais de 1.000 bens tombados individualmente, né, entre igrejas, capelas, fortificações. Agora a gente já tem mais tipos de imóveis, né, que a partir de determinado momento começou a se ter um entendimento que as edificações mais singelas, mas que tem um valor dentro do econômico ou social, né, do Brasil, então elas também são inclusas. Então é o caso, por exemplo, de todas essas casas de imigração, né, que são casas bastante singelas, elas não são monumentais, mas que elas contam para a gente de determinada forma como que se deu a imigração no Brasil. Então ela tem essa importância. A casa do Chico Mendes também, ela é uma casa de madeira bem simplinha, mas ela é tombada em nível federal porque ela conta essa história toda, né, da questão da Amazônia, da questão dos seringueiros. Então, essa casa dele também é tombada. Aqui temos os exemplos, né, em Santa Catarina, temos o Centro Histórico de São Francisco do Sul, o Centro Histórico de Laguna, e o sítio urbano de Alto Paraguaçu, que fica em Itaiópolis, né? São todos tombados. Não coloquei aqui o texto Alto e Rio da Luz, porque é muito grande para caber em uma fotografia só. Entre os bens materiais imóveis, né? Então, alguns exemplos aqui. A antiga alfândega de Florianópolis, a Forte de São José da Ponta Grossa, e o aqueduto da antiga Vila de São Miguel, em Biguaçu. Aí temos os bens arqueológicos, né, que são esses bens que a gente falou, né, que são encontrados através de, às vezes, por acidente, mas muitas vezes também por escavações arqueológicas e por estudos, né, dos arqueólogos. Então, temos ali oficinas líticas, que são pré-colombianos, eles usavam para fazer os instrumentos deles, né? Então, no caso, temos esses, se não me engano, são polidores, que eles usavam para polir, né? Então, eles faziam esses movimentos circulares. Temos cerâmicas, né, também, que são encontradas, bastante cerâmicas de povos indígenas e povos pré-colombianos. Os sambaquis, né, que são aqueles concheiros que eram feitos pelos sambaqueiros que até hoje não se sabe muito bem, assim, não há uma certeza por que eles construíam sambaquis. Então, são concheiros onde ali tem sepultamentos, se encontra diversos materiais e também constitui um tipo de bem arqueológico, né? Assim como as inscrições rupestres. No caso, aí eu botei um exemplo da Ilha do Campeche, que tem essa inscrição que é bastante conhecida. Os bens imateriais. Então, os bens imateriais, eles... como é que a gente protege? A gente protege através do tombamento. Então, e os bens imateriais, eles não é tombada, é registrada. Qual é a diferença? O tombamento pressupõe regras e sanções que a gente está registrando para a posteridade. Inclusive, elas podem sofrer algum evento sociológico e aquela prática deixe de existir, mas elas estão registradas. Então, é diferente do tombamento. E também ninguém vai multar determinada pessoa porque deixou de praticar, que é uma questão cultural mesmo, que obedece às dinâmicas culturais e que a gente não pode ter um controle. Claro que sempre há ações, né, visando
a disseminação, né, a tentativa de educar as pessoas e trazer mais praticantes, né, para determinado conhecimento, a fim de que essa prática possa continuar para a posteridade. Mas não é uma coisa que seja garantida. Então, nós temos os livros dos saberes, né, que, como eu falei antes, é para registrar os saberes do povo, né, como eles como eles fabricam, como que eles fazem determinadas coisas. Então, quase sempre está associado à produção de objetos ou prestação de serviços, né, e algumas questões rituais. No livro de registro das celebrações, ficam aí as festividades, né, os ritos, às vezes religiosos, ou determinado tipo de festa também. Festas também podem ser inseridas aí no livro das celebrações. O livro de registro das formas de expressão são aquelas que são associadas à comunicação, né, de determinado grupo ou região. Então, como eu citei o caso ali, né, da arte possível, onde eles conseguem expressar determinado momento ali da tribo com um determinado padrão de pinturas corporais, né? Tem algum tipo de literatura também pode ser enquadrado. Então, tem diversas maneiras de enquadrar dentro do livro das formas de expressão. E os lugares, né, que são os que possuem um sentido cultural para a população, né, onde são realizadas práticas e atividades de natureza imaterial, mas que são intimamente relacionadas ao lugar. Então, aqui temos alguns exemplos, né? Um exemplo de celebração é a procissão Nosso Senhor dos Passos, que é a única registrada em Santa Catarina, é o único bem imaterial registrado em Santa Catarina por hora, é a procissão do Senhor dos Passos, que está no livro das celebrações. Os saberes, o modo de fazer da renda de bilro, por exemplo, é um saber. Temos agora também tem um processo aberto, eu acho ainda, de registro do queijo Corques, que também é um saber. Lugares, né? Aí temos a Cachoeira do Iauareté, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que é um local que, para os povos lá, tem uma importância que não é o lugar em si, são as práticas que eles fazem nesse lugar que fazem com que seja registrado o lugar, porque essa prática não poderia ser realizada em outro local. Então, o lugar é o que permite a realização de determinadas práticas que eles fazem ali. E como forma de expressão, né, temos a literatura de cordel, que foi registrado pelo IFAM como uma forma de expressão. Então, é uma coisa bastante característica e típica, né, de determinados lugares, é uma forma de expressão, foi registrado. Então, para a gente poder determinar se um bem é passível de tombamento ou registro, nós temos que avaliar o seu valor cultural. Ele vai designar, então, o valor estético, histórico, científico ou social de um bem para as gerações passadas, presentes e futuras. Então, a gente tem que analisar qual o valor que aquele bem tem para a nossa sociedade e se esse valor que ele tem, se ele é passível de uma justificação para a preservação desse bem. Por exemplo, vamos pegar a ponte Hercílio Luz. A ponte Hercílio Luz é uma ponte pêncil com barras de olhau. Ela é, se não me engano, a única que restou no mundo. Então, pela perspectiva da técnica, o tombamento é bastante justificável. Então, essa questão da técnica seria o valor que a gente quer preservar para o futuro, né, para as gerações futuras. Então, tudo isso é essencial, porque quando você vai preservar o bem, é bem importante ter
em mente qual o valor que aquele bem tem, porque senão você não vai saber o que você quer preservar. Vamos supor uma casa em Chaimel, né, do Vale, que a gente tem um monte. Aquela casa, ela foi tombada. Por que motivo? É simplesmente pela técnica? Ela tem algum fato histórico associado a ele que traga, né, o valor histórico junto? É um valor meramente estético, que vai ser enquadrado no livro de Belas Artes? Qual é o valor que você está buscando para a preservação daquele bem? E aí, quando houver, assim, por exemplo, o proprietário quer fazer uma obra, você tem que ter esse valor em mente para poder autorizar ou não aquela intervenção, porque você tem que ter em mente qual o valor que subsidiou a proteção desse bem. Então, por que a gente deve preservar, né? A gente deve preservar por quê? Porque determinados bens, eles fizeram parte do passado, né, do nosso povo. E atualmente, a gente, ao olhar, ao analisar aquele bem, seja ele isoladamente, né, ou seja um conjunto de bens, a partir da análise daquele bem, a gente consegue entender como que foi o nosso passado, como foram as dinâmicas sociais do passado. Por exemplo, uma casa, hoje em dia, se a gente pegar uma casa do período colonial, por exemplo, a gente vai ver que essa casa vai ter alcovas, por exemplo. Por que tem alcovas? Porque naquele período ainda não se entendia muito sobre as questões sanitárias, né? Sobre ventilação, insolação. Então as pessoas costumavam dormir em quartos não ventilados. Isso era uma dinâmica das famílias à época. Isso é contado pela edificação. Um centro histórico tombado, por exemplo, pelo traçado urbano, a gente vai entender como é que aquela população interagia, né, em coletividade. A gente vai entender, a praça ficava aqui por determinado motivo, porque e ao redor da praça vai ter sempre o Palácio do Governo, vai ter a igreja, porque determinado regramento estabelecer que deveria ser assim. Então, tudo isso nos traz a dinâmica do passado para a gente entender como é que eles interagiam. E o desafio é que isso sobreviva para o futuro, né? Para que as futuras gerações possam ter isso, analisar e possam conhecer, né, como era o nosso passado. Inclusive de maneira, como eu vou dizer, a maneira de se expressar nas belas artes, né? Porque determinado tipo de lugar, como por exemplo ali no slide, né? Nós temos aqui à esquerda a casa da família Bratti, que é uma casa de pedra, tem uma determinada estética, foi feita por imigrantes italianos. Então, a gente consegue entender determinados valores daquela sociedade analisando essa edificação. Aí temos a Casa Polasky, que é o centro, né? Que aí tem aqueles lambrequins, tem a casa de madeira, aí tem um tipo de ornamentação determinado. A gente sabe que era uma população polonesa, né? Que habitava polonesa e ucraniana, que habitava aquele local. Então, todas essas formas de expressão culturais, elas se refletem nas edificações e a gente consegue ler. Aí, como preservar? Idealmente, né, no mundo ideal, em alguns lugares do mundo se consegue isso, a preservação poderia ser feita pela própria população, né, que ao reconhecer que os bens, elas têm aquela importância pode ser até para a comunidade, não precisa nem ser a nível de município, estado, nem nada, né? Às vezes ali num bairro, determinado local, tem uma certa importância para aquela comunidade poderia reconhecer e lutar pela sua preservação. Mas a gente vive no Brasil, né? O Brasil é esse país tão desigual, onde muitas vezes as pessoas precisam de dinheiro e, enfim, as prioridades às vezes são outras, né? Então, a gente preserva basicamente, né, guiado por legislação de proteção, porque
porque senão, a essa altura, a gente já não teria mais nada. Então, a partir disso, lá em 1937, foi publicado, né, foi criado o IPHAN, e em seguida foi publicado o Decreto-Lei, né, número 25, que até hoje está vigente, que é o que nos guia, né, na questão do tombamento, que foi a primeira lei de proteção do patrimônio cultural no Brasil. E lá ele já dá uma definição do que se entenderia por patrimônio cultural, né? Que no caso, à época, não se tinha a acepção do termo patrimônio cultural, né? Então eles falavam patrimônio histórico e artístico. E eles determinaram que o patrimônio histórico e artístico nacional seria o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, veja que, nesse momento, em 1937, a questão do patrimônio cultural estava essencialmente vinculada aos bens materiais. Então, não tinha essa acepção ainda de bens... Não tinha ainda essa acepção de bens imateriais, né, em 1937. Essa questão dos bens intangíveis, né, imateriais, veio somente no ano de 2000, com a Lei 3.551, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial. E, então, ele instituiu os livros, né, de registro, divididos naqueles que a gente falou, né, livro de registro de saberes, celebrações, formas de expressão, lugares. Em 61, houve a legislação para a proteção dos bens arqueológicos e pré-históricos, que então definiu, né, que os monumentos arqueológicos e pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos neles encontrados ficam sob a guarda e a proteção do poder público, de acordo com o que estabelece o artigo 175 da Constituição Federal. Então, o que isso quer dizer? Que todo achado arqueológico é patrimônio da União. Então, às vezes a gente vê assim que as pessoas, até por desconhecimento, né, acham algum artefato arqueológico, uma ponta de flecha ou um machado, qualquer coisa, as pessoas tiram do local e levam para casa. Às vezes a gente vê até gente vendendo no Mercado Livre e tal. Isso é uma prática irregular, porque como todos os bens arqueológicos são patrimônio da União, eles não podem ser retirados do local até que tenha um arqueólogo com autorização do IPHAN, que vá lá, faça a pesquisa arqueológica, ele vai documentar esses artefatos, ele vai dizer onde é que foi encontrado, em que camada, vai ter toda uma documentação depois de concluído o estudo, ele vai para a guarda de alguma instituição de guarda, né, que se chama. Então, tem algumas instituições que podem fazer a guarda, como museus, enfim. Então, colecionar esse tipo de coisa de forma particular é uma atividade irregular. Tanto que no parágrafo único ali diz que a propriedade de superfície regida pelo direito comum não inclui as jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nelas incorporados na forma do artigo 152 da Constituição. Isso quer dizer, você é proprietário do seu terreno, sei lá, uma fazenda, uma chácara, e a princípio você tem a propriedade de superfície, você pode fazer o que quiser nas suas terras. Só que no momento em que tem uma jazida arqueológica, você não pode fazer o que quiser, você tem que procurar as autoridades para que aquela situação ali seja documentada, como eu falei, né, que seja estudada por arqueólogos, e o sítio não pode ser descaracterizado. Consideram-se os monumentos arqueológicos ou pré-históricos, né, as jazidas de qualquer natureza,
origem ou finalidade que representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios, tais como sambaquias, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazidos, aterrados, estearias e qualquer outras não especificadas, mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente, que seria, no caso, o IFAM. Os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha, que é o caso, né, de locais em que se tem vestígios de ocupações, como, por exemplo, aquelas grutas, né, que tem pinturas rupestres e tal. Lendo aqui sobre os sambaquis, eu me lembrei que um dos danos bastante comuns em sítio arqueológico é trilha de motocross em Sambaqui. Que se alguém souber que isso está acontecendo, por favor, denunciem, porque é crime. Tem também os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou aldeamento, estações ceramios nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleontográfico. Então, esses são os locais, né, em que se pode verificar que houve aldeamentos e ocupações mais permanentes. Inscrições rupestres ou locais com sulcos de polimentos de utensílios e outro vestígio de atividade de paleoameríndios. Aí fala ali que são proibidos no território nacional o aproveitamento econômico, a destruição, mutilação para qualquer fim das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birigueiras ou cernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas B, C e D do artigo anterior, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não caducas. Que é aquilo que eu falei. Você não pode fazer aproveitamento econômico, né, dos bens. Por exemplo, não pode achar uma ponta de flecha e vender no Mercado Livre. Isso é expressamente proibido. Tem a questão também dos sambaquis que eu falei, né, que é a mutilação dos sambaquis por motocross. Às vezes as pessoas vão de bug também, já vi destruição de sambaquis por trilha de bug, curiosos que vão lá querer cavar também, tudo isso são atividades expressamente proibidas em lei. A Constituição, então, voltando à Constituição, né, então ela veio também, além de designar o que é patrimônio cultural, ela veio atribuir a competência da preservação do patrimônio cultural. Então, no artigo 5, desculpa, eu vou tomar uma água. No artigo 5º, está expresso que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesível ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer cidadão, verificando que está sendo feito uma descaracterização, uma mutilação, ou que há a intenção de, por exemplo, demolir algum bem cultural, ele pode propor ação que vise anular isso, pode entrar na justiça, pode acionar o Ministério Público para tentar deter essa atividade, certo? Então, muitas vezes eu recebo assim e-mails, né, de pessoas, em determinado município estão querendo derrubar a casa tal, não sei o quê. Aí eu oriento, procura o Ministério Público, faça a denúncia, porque assim, se o bem não é tombado em nível federal, o IFAM não pode fazer nada. Porque cada ente federado tem as suas competências, né? É por isso que vem no artigo 23, dizendo que é competência comum da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a invasão, destruição, descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação, à ciência. E o que isso quer dizer? Que tanto a União quanto os municípios, Estado e Distrito Federal
tem competência para preservar o patrimônio cultural em suas esferas. Então, o que vai acontecer? O município vai proteger aqueles bens que são de importância para contar alguma narrativa do município. O Estado vai fazer a mesma coisa quando isso tiver uma abrangência estadual. E o governo federal vai fazer isso quando esse bem ou essa prática ela possui uma abrangência nacional. Como, por exemplo, a gente tombou os bens da imigração, né? Por quê? Porque isso conta a narrativa de como se deu a imigração de um movimento que teve uma abrangência nacional, porque a imigração não foi só aqui, né? Teve vários lugares que receberam imigrantes e a narrativa que se conta aqui é a narrativa, um pequeno pedaço dessa narrativa da imigração. Para preservar os bens, a gente precisa também ver a questão do entorno, né? Verificar a questão do entorno. Porque às vezes não adianta você preservar uma determinada edificação e deixar fazer o que quiser na volta, porque aquela edificação muitas vezes vai ficar sufocada. Às vezes nós temos edificações bastante singelas, né? Pequenas e tal, que são protegidas, mas elas estão cercadas de arranha-céus. Ela vai ficar ali sufocada, não vai ter condições, inclusive, de preservação, né? Porque não vai ter ventilação apropriada, não vai ter insolação. Então, essa questão do entorno, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, a gente tem que ter ali a manutenção do entorno visual apropriado, né? Na questão de forma, escala, cores, texturas. Não podemos ter construções ou demolições que possam causar prejuízo, né? Inclusive demolições, porque às vezes você tem uma edificação e aquelas que estão no seu entorno, elas fazem parte da narrativa, como, por exemplo, lá em Joinville, tem a estação ferroviária, que é tombada isoladamente, mas ela tem todo um entorno ali, o pátio ferroviário, as casas ferroviárias, que contam a narrativa da questão ferroviária no estado, né? Então, não basta só você verificar o bem em si, a gente tem que ver aquele entorno e o que aquele entorno, né, no que aquele entorno participa da narrativa daquele bem. Sendo assim, né, no Decreto-Lei 25, número 25 de 37, no artigo 18, ele especifica, né, que sem a prévia autorização do SFAM, né, à época, agora é IFAM, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, nesse caso, multa de 50% do valor do mesmo objeto. Então, aqui na lei, né, de 37, a questão de entorno tá escrito como questão de vizinhança e visibilidade. Contemporaneamente, nessa questão da vizinhança e da visibilidade, ela evoluiu para a questão de ambiência e entorno, que segundo a Sônia Rabelo, né, que é uma jurista bastante conhecida, né, ela já foi professora de direito constitucional, tudo, ela explica aqui, né, que esse dispositivo, ao longo das mais de 7 décadas de vigência, teve uma evolução interpretativa importante, que foi para além, né, de uma leitura literal do que seja visibilidade. Visibilidade é ver o bem, mas mais que isso, é vê-lo bem inserido no seu contexto de ambiente urbano ou rural, de forma a não acontecer uma distorção da sua apreciação. Nesse sentido, impedir ou reduzir a visibilidade significa não conservar uma ambiência no entorno do bem, significa não conservar uma ambiência no entorno do bem, que permita boa apreciação do seu significado no contexto onde ele se situa. Ou seja, muitas vezes o que acontece? A gente autua alguma intervenção no entorno que seja danosa ao bem tombado. E aí o proprietário, né, o interessado, vai se defender e diz, mas na lei diz ali que não pode impedir a visibilidade, eu não estou impedindo a visibilidade.
Mas aí é que está a questão, que essa questão da visibilidade ela é aceita hoje em dia para muito mais do que você impedir de ver bem, mas sim de impedir a visualização em sua caracterização, em seu contexto, no seu significado enquanto narrativa, que é isso que eu estou batendo bastante nessa tecla. Outra questão importante para a questão dos bens culturais é a sua localização histórica. O que acontece? Todo bem, ele é associado à sua localização, certo? Ele não é tombado somente porque ele é bonito ou porque, sei lá, fulaninho morou ali. Tem toda uma contextualização por trás disso, por que o fulaninho morou nessa casa? Às vezes ele morou nessa casa porque ela é colocada estrategicamente em determinado local. Ela só pode ser ornamentada dessa forma porque estava nesse local. Então, a contextualização local, espacial desse bem é bastante importante. Muitas vezes nos perguntam, por que a gente não permite realocar os bens, alguns até poderiam, por exemplo, casas de madeira, casas de enxaimel, elas são perfeitamente realocáveis. Só que tem essa questão que, se a gente retira a edificação de um lugar e coloca em outra, a gente vai estar falseando alguma coisa. Porque aquela edificação, sem o seu contexto geográfico, ela deixa de contar uma parte de sua narrativa. Então, por isso que a localização do bem é imprescindível para o seu contexto, para a sua narrativa. Então, só é permitido em casos excepcionalíssimos, até essa discussão começou a ser feita nos órgãos internacionais de preservação quando aconteceu esse fato, da realocação dos templos faraônicos de Abu Simbel, que eles iam fazer uma represa no Egito e essa represa ia causar um alagamento que ficaria submerso, esse monumento que é um patrimônio mundial. Então, diante disso, se foi feita a realocação. Mas foi uma questão assim emergencial, custou horrores. Então, se começou a discutir, se realmente seria permitível, seria passível fazer esse tipo de manobra toda vez que a localização estivesse sob ameaça. Daí o consenso maior é que realmente não se pode descontextualizar geograficamente os bens culturais. A autenticidade. Então, a autenticidade de um bem é bastante importante, Então, o que quer dizer autêntico? Quer dizer que é algo que foi realmente feito em determinada data, por determinado povo, e com o uso de determinados materiais. Então, por exemplo, ali no exemplo da foto, nós temos uma edificação falso enxaimel. Para o público leigo, o público leigo acha muito lindo. Nossa, o pessoal vai a Gramado e acha tudo muito maravilhoso aquilo. Mas é tudo falso, gente, é cenário, não tem nada de autêntico, sabe? A gente tem que ter consciência de que o passado, ele esteve nas nossas vidas, as pessoas faziam e agiam de determinada maneira, construíam de determinada maneira, mas o tempo passou, hoje em dia não se faz mais. Então, fazer um falso enxaimel não contribui em nada para a leitura do valor cultural de determinados lugares. Então, assim, eles até atrapalham, na verdade, porque, que nem eu falei, o leigo não sabe diferenciar. Então, ele vai ver uma casa em enxaimel do lado dessa edificação que está na foto, para ele é tudo a mesma coisa, quando não é. Uma edificação que se pretende histórica, que na verdade é um falso histórico, ela retira um pouco daquela atribuição de valor que a edificação autêntica tem. Então, o que acontece? Quando tu junta tudo, vira tudo uma coisa só, não se sabe mais o que é autêntico, o que não é, e no fim vira tudo um cenário.
Então, é bastante importante que as coisas sejam autênticas. Por exemplo, quando, muitas vezes, em determinados lugares, o pessoal acha que só porque determinado sítio histórico, centro tombado, que tem que fazer edificação do tipo antigo, né? Porque ele é tombado, então a gente tem que fazer uma edificação com uma fachada antiga, imitando o antigo, para não descaracterizar. Na verdade, é bem o oposto. A gente deve fazer uma arquitetura contemporânea, mas uma arquitetura contemporânea que seja respeitosa, que ela consiga dialogar com a arquitetura do passado sem brigar com ela, sem querer chamar mais atenção. Então, é bastante importante, né, que os profissionais sejam qualificados, que a gente contrate pessoas qualificadas para fazer intervenções nesses lugares, porque realmente é um desafio bastante difícil você conciliar o antigo com o novo. Mas é assim que se faz, porque assim, que nem eu falei, no momento em que você coloca antigo e novo tudo igual no mesmo saco, tudo perde o valor. Então, temos que saber lidar com essas dualidades, né, que a gente vive nesse momento. Questão dos procedimentos. Nesse quesito é um pouco do que eu já estava falando, né? Que toda intervenção em um bem cultural deve ser precedida de um estudo, né? Com os dados que forem disponíveis, e a contratação de profissionais qualificados para esse fim. Né? Então, se temos aí um bem móvel, por exemplo, um retábulo de uma igreja, uma pintura mural, temos que contratar restauradores de bens móveis para fazer aquilo. Se você tem uma edificação histórica que você quer restaurar, ou então você quer construir na vizinhança, contrate um arquiteto que tenha uma formação e que tenha experiência em lidar com essa situação para que o resultado seja, né, um resultado adequado. Porque quando a gente faz as coisas assim, a revelia, os resultados são péssimos, né? Aí até trouxe aí como exemplo a questão do Et Homo, né, na Zaragoza, na Espanha, que aquela senhora, né, com muita boa vontade, vendo que a imagem do Cristo estava meio danificada, ela resolveu ela mesma arrumar. E o resultado foi desastroso, né? Descaracterizou totalmente e, muito possivelmente, não tem volta, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas das coisas que a gente faz com patrimônio cultural são coisas sem volta. Não tem como consertar, muitos danos são definitivos. Então, há que ter uma cautela ao agir com esses bens. As intervenções. Então, para que isso aconteça, o profissional vai agir de determinada forma, né? Então, ele vai ter sempre a questão, a premissa da intervenção mínima do bem, né? No bem tombado, no caso, ou no bem móvel, ou no bem imóvel, que é a intervenção mínima. O que é? É tu fazer o mínimo que seja necessário, que você tenha que fazer, a fim de preservar o valor cultural, né? Então, assim, eu tenho aqui uma casa, eu preciso, ela era uma residência, eu preciso fazer um escritório, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mínimo que tiver que ser feito para que a gente não perca o valor desse bem. Eu não vou, por exemplo, derrubar a parede, eu não vou sair quebrando a parede de estuque para embutir instalações, né? Não, eu vou fazer ela aparente, né? Para danificar o menos o possível. Eu não vou sair trocando as portas, assim, porque tem cupim. Não, a gente tem que fazer uma avaliação, vamos analisar bem que partes que tem cupim, que partes que não tem. Dá para fazer um enxerto? Se dá para fazer um enxerto, vamos fazer um enxerto, entendeu? É toda uma questão assim da gente tentar intervir minimamente nos bens e preservar a sua autenticidade. A reversibilidade. Então, depois da intervenção mínima tem essa questão. Tudo que você fizer na edificação tem que ser reversível.
tudo que você fizer numa pintura, se você for lá fazer uma restauração, tem que ser reversível. O que isso quer dizer? Ah, sei lá, eu preciso fazer uma rampa de acessibilidade. Vou fazer uma rampa de acessibilidade, mas vou garantir que ela seja reversível. Então, o que eu vou fazer? Uma estrutura independente, em metálica, que eu consiga retirar facilmente. Ou então, eu preciso, sei lá, fazer um determinado tipo de piso. Ok, vamos fazer esse piso, mas vamos fazer de forma que eu consiga reverter depois. Aí, né, assim, nessas duas circunstâncias, o que vale é o ditado, menos é mais. Uso compatível. Uso compatível é questão de você compatibilizar o que você quer fazer com a edificação. Não é a edificação que tem que compatibilizar com o que você quer fazer. Então, é aquilo que eu falei antes. Você não vai sair derrubando parede. É porque eu quero fazer aqui um escritório. Vou derrubar essa parede aqui porque está me atrapalhando. Não. É você que vai ter que se adaptar àquela edificação. Então, não se pode intervir mais do que o necessário. Então, você tem que verificar muito bem se aquele uso que você está prevendo é compatível com o bem. E a atuação multidisciplinar, né? Como as questões patrimoniais e culturais, elas são um espectro amplo, né, de conhecimento, muitas vezes você vai precisar de uma equipe, né? Não é sempre, mas em determinados casos, com uma relevância maior, né? A gente vai precisar de uma equipe, né, de arquiteto, engenheiro, arqueólogo, um restaurador, um historiador. Por quê? Cada um tem o seu papel. O historiador vai lá e vai fazer a pesquisa histórica sobre aquele bem, vai levantar documentos que possam embasar o arquiteto a ter determinadas decisões de projeto. O engenheiro vai verificar, por exemplo, se aquela estrutura do telhado ela está devidamente as bitolas estão, né, no valor correto para poder aguentar o peso do telhado. O arqueólogo vai verificar se ali não tem um sítio arqueológico, porque muitas vezes as casas são um sítio arqueológico, né? Principalmente período colonial, né? Mais antigamente, em que, por exemplo, as pessoas não tinham coleta de lixo, as pessoas jogavam o lixo numa fossa, no fundo do quintal. Então, tudo aquilo é material arqueológico, vai precisar do arqueólogo. Um conservador restaurador para restaurar ali uma pintura mural, uma pintura stencil que tem ali, ou então uma imagem. Então, muitas vezes é preciso uma equipe multidisciplinar para poder lidar com essas questões. Então, através de tudo isso, né, que eu conceituei aqui, cheguei, né, aos princípios que às vezes norteiam a preservação do patrimônio cultural, a gente chega à questão das sanções. Porque além de prever o que é patrimônio, quem deve proteger, quem não deve proteger, a gente tem que prever também sanções àqueles que cometem danos, que fazem mutilações aos bens culturais. Então, já no Decreto-Lei de 1937, ele já previa que não se poderia sair do país, né, nem transferir o domínio para intercâmbio cultural aos bens, né, sem a aprovação do IPHAN. Por exemplo, eu tenho um quadro, eu quero que ele saia do Brasil temporariamente, vai lá para a França para uma exposição, depois volta. Mas não pode fazer isso sem a autorização do IPHAN, porque eles vão ter que dizer, vai para onde, vai estar sob responsabilidade de quem, volta quando. Então, tem todo um trâmite para ser obedecido para que não haja o tráfico de bens protegidos. Então, se no caso de não ter sido obedecido, né, esse trâmite, a coisa tombada, no caso bem tombado, né, poderá ser sequestrado pela União ou pelo Estado em que se encontrar. Apurada a responsabilidade, vai ser imposta a multa de 50% do valor do bem. Então, vamos supor que seja um quadro que vale milhões, a pessoa vai pagar 50% do valor daquele quadro. No caso de reincidência, a multa ainda vai ser levada em dobro e a pessoa que tentar exportar algum bem tombado, além de incidir na multa, né, que se refere aos parágrafos anteriores,
ainda vai ter que ser imputado a ele as sanções do Código Penal, né, para o crime de contrabando. Então, a legislação aí está prevendo toda uma proteção a esses bens, especialmente os móveis, né, que são mais suscetíveis a tráfico. No caso, então, de extravio ou furto do objeto tombado, o proprietário tem que dar conhecimento disso ao IPHAN, né, dentro do prazo de 5 dias, porque senão também paga multa. As coisas tombadas não poderão ser destruídas, demolidas ou mutiladas sem prévia autorização do IPHAN, ou, no caso, se for tombado pelo Estado, FCC, ou se for tombada pelo município, né? Devem ser reparadas, pintadas ou restauradas sob pena de multa de 50% do dano causado. Então, isso aqui é para bens tombados isoladamente em específico, né? Alguém que vai lá, faz uma intervenção no bem tombado sem autorização, ele paga 50% do dano causado. Sem prévia autorização do IPHAN, não se poderá na vizinhança, aí já está se tratando de entorno, né? Da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, nesse caso, multa de 50% do valor do mesmo objeto. Ou seja, no caso de aferir, né, essa questão da ambiência, que eu já falei anteriormente, o responsável vai pagar 50% do valor do dano. E ainda tem uma questão, né, que às vezes a pessoa é proprietária de um bem tombado, mas ela não tem recursos, né, para arcar com o restauro. Então, se ela não tiver recursos, ela tem que levar ao conhecimento do IPHAN essa questão, que vai abrir um processo, né, de hipossuficiência, que a gente chama, e para que o IPHAN arque com os custos dessa obra. Se a pessoa não avisar e ficar deixando o bem se deteriorar, ela paga a multa também. Então, no Código Penal, tem, né, previsão para danos ao patrimônio cultural, no artigo 165. Diz que se destruir, inutilizar, deteriorar coisa tombada pela autoridade competente, né, em virtude do valor artístico, arqueológico e histórico, a pena é de 6 meses a 2 anos e multa. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei é pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa. Aqui, na lei da preservação do meio ambiente, também está previstas as questões do patrimônio cultural, porque, para o direito, essas questões são crimes ambientais. Então, nessa lei, que é 9.605 de 98, diz que destruir, inutilizar ou deteriorar bem protegido por lei, destruir arquivos, registros, pinacoteca, todos os bens culturais, né? Se for crime culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção sem prejuízo da multa, quer dizer, vai preso e ainda paga a multa. E alterar o aspecto de estrutura de edificação ou local protegido por lei, dá reclusão de 1 a 3 anos e multa. Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão do valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, dá a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, às vezes tem, por exemplo, o Centro Histórico de Laguna, é tombado o Centro Histórico, mas tem toda uma porção do morro que é tombada junto, porque ela faz parte do background, né, do Centro Histórico, e a localização de Laguna justamente foi feita ali porque ela é cercada de morros, então ela seria menos suscetível a invasões. Então, todos aqueles morros que circundam também estão incluídas dentro da poligonante do tombamento. Então, construir naqueles locais sem a autorização do IPHAN pode incorrer nesse artigo. Pichar ou por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano
da detenção de 3 meses a 1 ano, exceto se for autorizado, aqui embaixo diz, né, que se for autorizado pelos órgãos, tudo bem. Que seria mais o caso do grafite, né, então. Então, aqui eu vou explicar rapidamente algumas deteriorações que os bens podem apresentar para que a gente possa desenvolver essas questões, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas não fazem uma intervenção em si no bem, né? Para mutilar ou para demolir, nem nada disso. Mas o que acontece muito, por exemplo, é do proprietário ter interesse em vender o terreno, então ele, sei lá, deixa o tempo derrubar a edificação para que ele possa oferir lucro, né, ao vender o terreno e fazer outra edificação. Então, eu vou explicar algumas deteriorações que ocorrem nos bens, para a gente poder ver, né, que tipo de coisas ocorre, conseguir detectar a tempo e autuar o responsável. Então, nós temos aqui, né, as questões da passagem do tempo, né, que a primeira delas que incorre é a sujidade, né, superficial, então junta poeira, aquela poeira vai ficando cada vez mais preta e chove de novo, e aí vem o pombo, então, né, aquelas sujidades superficiais nos bens é uma das deteriorações. Inclusive, a partir da sujidade podem ocorrer outras. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de deterioração, né, sujidade, pintura desgastada, fungos, que no caso ali aparece um fungo rosa, mas na maioria das vezes é verde, perda de material, né, ou seja, começa a cair o reboco e ficando aparente a alvenaria, eflorescência, né, que é quando a água do subsolo sobe pelas paredes e traz junto os sais que ficam na superfície, aí elas arrebentam a pintura e os sais ficam ali, aquela parte esbranquiçada. Umidade, que pode ser ascendente, né, que vem do solo, ou descendente, que vem a partir do telhado. Fissuras, rachaduras. A questão da umidade, né, que pode causar podridão na madeira, perda de material. Infestação de xilófagos, né, cupim e broca. A umidade também proporciona que haja infestação maior. Flambagem, ou seja, né, as vigas vergando, né, perdendo resistência. Fogo, né, que às vezes há incêndios criminosos ou incêndios acidentais. Ligações mal projetadas ou mal executadas, como ali o caso, né, que aí pode incorrer na ruptura, né, da estrutura, podendo cair o telhado, ou então até mesmo ruir a própria edificação, dependendo do local. Então, aqui temos um resuminho, né, dos agentes e causas de deterioração, né? Então, temos umidade por água, produtos químicos, muitas vezes, né, às vezes até produtos químicos de limpeza, muitas vezes as pessoas não sabem que isso causa danos e usa. Por exemplo, água sanitária, se você joga num piso de mármore, o mármore vai se acabar, vai encher de buraco. Então, as pessoas às vezes nem sabem, né, e utilizam esses produtos. Então, temos os agentes biológicos, que seriam insetos, aves, morcegos, vegetação, fungos. Os fatores ambientais, que é luz, chuva, ventos, né, que tudo isso são ciclos que acabam por desgastar os materiais. Erros de projeto também causam deterioração e ações humanas, né, como vandalismo, descaracterização, demolição, materiais inadequados. Aí, aqui, no caso, então, temos também os desastres naturais, né? Que daí são questões não previstas. Às vezes, uma enchente, aqui no Brasil é muito, muito comum, né? Por questões de enchente. Em outros países temos terremotos, ciclones, furacões, então tudo isso pode causar dano aos bens tombados. Intervenções do homem aqui também, né, que seria um vandalismo, no caso, né, dessas estátuas, né, que foram destruídas, tanto pelo Talibã, né,
E então também a intervenção do homem nesse caso no vandalismo é uma ação bastante recorrente, né? Aqui, para exemplificar um caso mais local, né, na Praia do Rosa tinha umas inscrições rupestres e um dia as inscrições apareceram com um cimento em cima. A comunidade que de muito, né, eles tinham um apreço por aquelas inscrições e tal, eles tentaram consertar, só que como eles não detinham o conhecimento necessário, o que aconteceu? Acabou manchando mais ainda a pedra, porque eles tentaram tirar com solventes. Então é isso que eu digo, né? Quando a gente quer que alguma coisa seja feita, chama um profissional adequado, porque às vezes a boa vontade sai cara, sabe? Às vezes a gente vê até, já vi várias vezes, já circulou nas minhas redes sociais várias vezes a questão lá do Carlos Drummond na praia de Copacabana, que vive sendo pichado, tá? Vira e mexe ele é pichado. Aí as autoridades falam, tá, a gente vai ver tal, quanto custa, beleza. Aí chega uma pessoa bem intencionada, vai lá com um pote de solvente e tira a pichação. É uma boa intenção. Aí todo mundo elogiando, nossa, economizou um monte, porque a prefeitura ia gastar não sei quantos milhões. Só que a prefeitura ia usar técnicas adequadas com profissionais adequados, né? Eles não iam chegar atacando um solvente, porque isso pode também deteriorar a estátua, né? Pode causar danos àquela que é feita de bronze, né? Pode causar danos pelas reações químicas, pode causar danos ao metal. Então, é sempre bom contactar profissionais qualificados para fazer essas intervenções. Aqui, outra questão envolvendo ameaça ao bem, temos o exemplo do Stonehenge aqui. O que acontece? Antigamente o Stonehenge, ele era aberto para visitação, mas aberto mesmo, né? As pessoas podiam entrar, chegar lá dentro, né? Tocar nas pedras, fazer o que quisesse. Só que aí o governo britânico resolveu fazer um estudo de carga desse local e percebeu que, com a visitação diária, esses bens estavam se deteriorando. Porque o que acontece? As pessoas caminhando na volta daquilo lá começam a criar sulcos, né, caminhos no gramado, aí vão encostando nas pedras, aí aquilo ali, o teu suor ali já tem as substâncias químicas do suor, já vai deteriorando a pedra. Então eles fizeram todo um estudo de carga para ver até que distância que as pessoas podiam chegar, quantas poderiam visitar o monumento por dia, tudo isso para garantir a sua preservação. Então, é uma medida assim, que foi um estudo bastante elaborado. Aqui no Brasil eu não tenho notícia de algum lugar que tenha sido feito, mas eu acho que são ações importantes para garantir a preservação dos bens a longo prazo. Então, aqui tem mais ou menos um esqueminha, né, das etapas do processo de conservação, né, que começa ali com o entendimento do sítio, né, entendimento do bem, do sítio, da ambiência, passa pela avaliação do significado e da importância, que eu falei, né? Aí identifica ali as questões e fatores, né, relevantes a partir da importância, então tu vai puxar ali, a partir dos valores, o que tem importância para o bem, levantar as necessidades futuras, oportunidades, restrições que vão ser precisas ser feitas, e desenvolver a política, né, de preservação propriamente dita, um plano de gestão, implementar o plano de gestão e monitoramento dos resultados e ajustes do plano. Isso acontece muito em normativas, né, para centros históricos que a gente faz, que a gente elabora as normativas, depois que ela entra em vigor, que a gente implementa esse plano de gestão, a gente vai monitorando e verifica se deu certo, se não deu certo, se determinado ponto realmente conseguiu alcançar o objetivo ou não. Então, se a gente verifica que há questões a serem resolvidas, a gente revê, faz outra publicação, outra normativa, e assim vai sendo sempre revisado a fim de garantir a melhor preservação dos bens. Aqui eu trouxe para debate, né, para a gente, fica o pensamento, né, fica a reflexão do exemplo do chafariz de Ibitinga, em São Paulo, né,
que era um chafariz, né, já bastante antigo da cidade, em que o prefeito resolveu restaurar. Só que o resultado da restauração a gente vê aí embaixo, e não foi uma restauração, né? Ficou assim um resultado extremamente, eu não sei nem o que dizer. Para dizer a verdade, não tenho palavras para definir o que para começar com, né, com o tanque ali do chafariz, que parece uma piscina da casa de qualquer um, não é mais um chafariz histórico, né? Aí fizeram aquelas pinturas ali de gosto duvidoso, enfim. E a última notícia que eu tive era que o prefeito estava satisfeito e estava xingando as pessoas que estavam dizendo que estava errado o que ele fez. Mas, enfim, né? Então, aí um exemplo de prefeitura que definitivamente não procurou um profissional qualificado para fazer essa intervenção. Aqui eu trouxe para reflexão essa intervenção que foi feita por um escritório de arquitetura bastante renomado internacionalmente, que a gente chama de Starchitect, um arquiteto superstar, né, que é Zaha Hadid, que fez esse projeto aqui para essa edificação. E, bom, eles são excelentes arquitetos para a arquitetura contemporânea, mas claramente eles não sabem o que fazem quando intervêm em edificações históricas, porque esse anexo que eles projetaram não está sendo respeitoso com o bem, né? Praticamente pousaram uma nave em cima dele. O resultado, na minha opinião, né, é bastante desastroso. Eu não recomendaria, em hipótese alguma, esse tipo de situação. Aqui outro exemplo também de intervenção desastrosa, nada respeitosa com o bem. Claramente o arquiteto quis aparecer mais do que o bem histórico, né? Isso também eu tenho que fazer um meia-culpa da classe dos arquitetos, na qual me incluo, né? Que eles adoram aparecer. Aí é que está o problema, né? De você procurar um arquiteto que não é especializado na área, porque então ele vai propor esse tipo de coisa para deixar o nome dele gravado. Então, essa intervenção foi desastrosa também. Aqui é um exemplo de intervenção respeitosa, uma bela de uma intervenção. Uma intervenção que foi feita aqui no Brasil, né, na cidade de Ilópolis, no Museu do Pão, projeto da Brasil Arquitetura, o arquiteto Marcelo Ferraz. Então, a gente vê ali que, apesar das linhas contemporâneas do projeto, temos ali concreto, madeira, vidro, tudo em linhas bastante contemporâneas, mas respeitando tanto a escala do bem, né, que é a ser protegido, como tentando dialogar com ele, né, através da inserção ali, por exemplo, dos ripados em madeira, né, que já está dialogando com a edificação que também é em madeira. A escala é de uma forma tal que não obstrua a visualização, então nós temos ali uma parte em vidro que a gente consegue ver através, então a gente consegue visualizar a edificação, não há restrição na visualização. Então, é um exemplo que eu costumo dar de intervenção arquitetônica em bem cultural bastante feliz, né? E que eu acho que até hoje é um dos melhores exemplos no Brasil que a gente consegue encontrar, é isso aí. Aqui outro exemplo, né, no Canadá. Então, a gente percebe também que a intervenção foi bastante harmoniosa. Nós temos a edificação, né, de importância cultural à esquerda, à direita uma nova edificação, provavelmente o anexo, né, porque tem uma ligação entre as duas. Então, a gente vê ali que foi respeitado o gabarito, né, a escala, ela está semelhante à da edificação histórica. Então, foi adotado um material que tem uma textura e uma cor semelhante àquela da edificação cultural. Temos ali um determinado ritmo, né, que é causado ali pela aquela parte da ligação e do edifício do anexo em si, que ela também faz um diálogo entre as duas edificações de forma respeitosa. Então, é possível, né, fazer edificações contemporâneas junto a edificações históricas sem ter que agredi-las, sem querer aparecer mais,
Você pode mostrar que você consegue um projeto bom, o projeto é bom, você vai dizer, nossa, que arquiteto bom, né? E, ao mesmo tempo, você não vai dizer, nossa, mas, né, tá parecendo mais do que edificação histórica, para que isso? Então, isso é realmente um desafio e exige sensibilidade, não é qualquer profissional que vai conseguir alcançar esse resultado. Então, por isso, a gente sempre bate nessa tecla de que a contratação de profissionais qualificados e que saibam do que estão tratando é de extrema importância. Bom, a minha apresentação termina por aqui. Daí eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, né? Isso mesmo. Obrigado, Cristiane, mais uma vez, né, em nome do Congesc, da Africana, nós agradecemos a sua disponibilidade e agradecemos também ao IFAM, né, por ter atendido o nosso pedido para esse encontro de hoje. Então, agora a gente passa para as perguntas, né, e colocações aí que vocês tenham. Vocês já podem fazer as suas inscrições aqui pelo chat e eu vou passando a palavra, tá? Antes de a gente passar aqui, eu queria aproveitar e começar já com algumas perguntas, tá, Cristiane? Duas, na verdade. Quando tu fala, por exemplo, da questão do falso histórico, essa não necessariamente é uma pergunta, talvez até uma provocação aí para a gente causar um certo debate, né? A questão do falso histórico, em alguns municípios nós temos, né, conhecemos algumas experiências em que o próprio plano diretor, ele prevê um benefício, né, para o construtor, né, o proprietário de um bem, que criar algo que tem uma arquitetura semelhante àquela da colonização daquele município e tudo mais. Então, como já deixou claro na tua fala, é algo realmente danoso, né, para o patrimônio. Mas acho que é importante a gente fazer essa colocação para que os gestores aqui presentes façam essa consulta, porque isso é muito comum nos planos diretores ou na lei orgânica do município. A previsão de que a criação de um falso histórico dê, inclusive, benefício fiscal, né, para esse construtor. Então, acho que é algo bacana, se puder comentar, bacana de a gente pontuar, se puder comentar em seguida, eu agradeço. Em relação às regras, né, que também apresentou ali do Decreto-Lei de 37, falando, né, especificamente aqui para os gestores municipais de cultura, e especificamente naqueles casos, nos municípios, em que ainda não há uma lei de proteção do patrimônio histórico, tu diria que esse decreto-lei ele pode ser utilizado como uma referência, ou existe algum outro modelo de uma lei mais contemporânea, né, mais atualizada, que seja uma referência interessante para aquele município que ainda não tem uma política de proteção e que quer criar, a partir de agora, né, tem esse objetivo. E aí, qual seria a melhor referência? Buscar realmente o Decreto-Lei de 37, uma vez que ele é muito antigo e tal, mas ele ainda funciona bem na experiência que vocês têm dentro do IFAM, ou existem outras referências mais adequadas? Certo. Começando com a questão do falso histórico, essas legislações municipais ocorrem, né? A gente sabe que acontece, mas o que pega aí é que claramente essa legislação foi feita por alguém que não conhece o assunto. Então, às vezes o legislador ali, o vereador, tem uma boa intenção, só que ele não conhece do assunto, não consultou profissionais que conhecem do assunto. Então, a legislação fica capenga nesse sentido, sabe? Às vezes, eu sei que os municípios têm muita dificuldade de contratar, por exemplo, arquitetos no setor patrimonial. Às vezes, as prefeituras não têm sequer arquiteto, quanto mais do setor patrimonial, entendeu? Então, é uma questão bastante sensível nos municípios e essas legislações, claro, o ideal seria que fossem revistas, porque é uma prática totalmente desaconselhável, não existe isso de ficar incentivando a criação de falso histórico.
Muito melhor criar incentivos, né, para a questão da preservação do entorno. Aí vem a questão da legislação, que é a tua segunda pergunta, né, que pergunta sobre essa questão de que muitos municípios não têm a lei, se poderia ser usado o decreto. Então, não, porque esse decreto-lei foi feito para a legislação de tombamento em nível federal. Então, o Estado, né, tem outra legislação e os municípios devem ter a sua própria. E, enfim, a gente sempre ajuda os municípios quando eles estão elaborando essas leis, a gente pode prestar consultoria, enfim. Mas a legislação, por exemplo, de Florianópolis, que está no plano diretor, é bem boa. Joinville também tem uma legislação que inclui, por exemplo, os inventários, que no caso da instância federal, a gente não tem ainda normatizada a questão do tombamento por inventário. Então, a de Joinville está mais completa nesse sentido, de haver proteção por inventários. Então, vocês podem ir pegando assim, essas experiências bem-sucedidas dos municípios, né? E tentar fazer ali uma que se adeque à realidade de vocês. Mas é necessário, é urgente, né, que se reveja essas legislações aí que dêem incentivos à construção de falsos históricos. Eu acho mais interessante, por exemplo, prever a venda de índice construtivo, por exemplo, em áreas, vamos supor que vocês têm uma área de proteção cultural, né? As pessoas que estão ali vão ter restrições no sentido de não poder construir mais que X metros quadrados, ou não poder construir em altura. Então, essas pessoas teriam a possibilidade de vender índice construtivo para construtoras ou outros interessados, e com isso elas vão ter, né, o seu ganho financeiro garantido, apesar das restrições. Outros municípios, por exemplo, São Francisco do Sul, Laguna também, tem questão do IPTU, que dependendo do grau de conservação da edificação a ser preservada, eles dão desconto ou até isenção de IPTU, né? Dependendo se está super bem conservada, da isenção, se está mais ou menos 50%, né? Então, é uma questão proporcional. Isso também pode ser previsto nas legislações municipais. Perfeito, obrigado. Bom, a gente tem aqui o Disley de Quilombo. É muito triste quando se tem um patrimônio cultural histórico maravilhoso e não se contrata empresas especializadas para realizar o devido restauro. Sim, ou eu sigo? Não, é aquilo que eu falei, é preciso ter profissionais qualificados, não só para fazer o projeto, como para execução, porque não é toda empresa que sabe o que é um restauro, que o restauro não é uma reforma, né? Uma reforma, tu entra, aquele piso está danificado, eu vou sair arrebentando para trocar. Mas no restauro não, tu vai tirar tabuinha por tabuinha, vai avaliar as tábuas, vai aproveitar as que estão boas, vai trocar só as que estão ruins. Então, assim, a empresa também executora tem que ter uma qualificação. Isso é imprescindível. Eu passo a palavra agora, então, para o Secundino Neto, que é meu colega aqui de Navegantes. Boa tarde, Cristina. O Marco já fez uma parte das colocações que eu ia fazer. A gente tem conversado bastante sobre essa área, né? Mas eu fico aqui uma sugestão, né? De repente, para o IPHAN, tanto parinense como federal, e nós temos alguma ação para nós falarmos um pouco mais com a sociedade, né? Às vezes a gente fala muito da preservação, mas a gente não dialoga com os agentes mais interessados, que é a população. Vocês têm alguma ação nesse sentido? Então, aos poucos, a gente está tentando conseguir alcançar um maior diálogo com a população, né? Tanto que, por exemplo, a revisão da normativa do texto Alto Rio da Luz, ele foi feito com participação popular, houve diversos encontros com a comunidade, que propuseram, né, algumas modificações. Então, aos poucos, a gente está tentando entrar em diálogo com as comunidades, o que é realmente difícil, porque nesse setor cultural, o que acontece? A gente divulga
que tem interesse cultural em determinado imóvel, quando a gente vê, ele está no chão. Aconteceu recentemente nisso, num processo de tombamento que a gente tem. E, assim, é uma coisa que tem essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que a gente acha importante a comunicação com a população, tem essa questão que a gente comunica, né? Que, isso aqui é legal, vamos fazer um estudo para tombar e tal, e eles vão lá e derrubam. E a gente perde o objeto. Então, mas assim, no que nos cabe, a gente está tentando entrar em contato com as comunidades, a gente sempre propõe o diálogo. Pelo menos aqui em Santa Catarina, a gente é bastante aberto a isso, sabe? Eu sei que tem superintendências aí pelo Brasil que de fato, eles são meio fechados ao diálogo, mas aqui em Santa Catarina, a gente sempre recebe as pessoas para conversar, para dialogar, e a gente propõe também, nos casos dessas normativas, por exemplo, a gente, né, sempre vai, publiciza, faz reuniões. Então, a gente está tentando. Uma coisa que seria fundamental e que a gente não consegue alcançar seria a educação patrimonial, né? Porque o que acontece? O IPHAN foi criado em 1937. O IBAMA foi criado muito depois do IPHAN. Só que toda escola tem educação ambiental, mas nenhuma escola tem educação patrimonial. Então, as questões da conscientização das pessoas passa também pela educação. E essa educação a gente não está conseguindo alcançar, porque a gente só vai querer preservar aquilo que a gente conhece, né? Então, se a pessoa não conhece, ela não dá valor, ela não sabe do que se trata. Para ela, aquilo ali é uma casa velha, um negócio velho, o que eu quero com isso, entendeu? Então, eu acho que o Brasil, como um todo, tem que rever essa questão do plano de diretrizes, né, da educação, e incluir também na educação ambiental, né, porque já que para o direito as questões do patrimônio cultural se englobam no direito ambiental, então poderia incluir a questão patrimonial, da questão cultural junto ali, né, na educação, para que as pessoas já cresçam sabendo do valor das coisas e não fiquem questionando de forma tão do ponto de vista financeiro as coisas, sem parar para pensar no crivo da coletividade, do que aquilo representa, né, para a coletividade mesmo, né, para além das questões individuais. Passamos a palavra agora para a Márcia, de Santa Rosa. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Márcia Fernanda, sou diretora de Cultura e Turismo de Santa Rosa do Sul, terra da polvilhana. Nós compramos um parque de eventos e esse parque, nosso objetivo é transformar ele numa área cultural, turística e esportiva. Eu penso em que a gente poderia transformar ele, trazer ali no parque... Tá travando, não estou conseguindo ouvi-la. Travou, Márcia. Acabou sim. Como eu classificaria esse processo? Pode repetir, Márcia, por favor? a gente não te ouviu. Pode repetir? Meu áudio está ruim? Não, travou. Oi, travou? Tá. A gente comprou um parque de eventos, nós temos de 16 hectares de terra. E nós estamos transformando esse parque de eventos numa área tanto cultural, turística, como esportiva. Eu queria transformar ela um pouco mais cultural. E eu queria trazer para ali, a gente já tem um forno a lenha, a gente produz arroz, né, que é o nosso foco, que é o polvilho. Nós somos a capital estadual do polvilho. E então eu queria saber assim, em relação a gente colocar o engenho ali. Você disse que construir seria uma coisa artificial, não seria um patrimônio, né? É errado eu transferir um engenho que está lá debilitado, transferir para o parque para se transformar numa área de visitação? Isso é errado?
Então, É certo? O que eu faço? então, como é que vai ser essa transferência? Você vai trazer o engenho inteiro? Eu entendi que vocês vão trazer o forno. O forno já existe, o forno foi construído. Ah, tá. E vocês vão trazer o engenho inteiro, assim, a construção, tudo? E quase todo. Porque alguns a gente ali. Porque tem algumas peças que a gente vai ter que restaurar, que eles estão debilitados, porque as famílias elas não estão mais querendo tocar na forma artesanal. Então a Uhum, gente queria restaurar e queria trazer ali para o parque para manter a situação. entendi. Assim, Eu, aí tem que analisar o contexto, né? Assim, eu tendo, né, a achar assim que não valeria nem a pena, por exemplo, desmontar o engenho, a edificação do engenho e levar para lá. Mas as peças, mas ele não enquanto... está montado ainda. Ele está só com umas peças montadas, ele está assim, eu tô com dó com aquelas peças. Não, falo da edificação, eu não estou falando do Não, engenho em si. não, a edificação ela está totalmente destruída. Então, Mas aí, o próprio engenho, as peças ali, a moenda, as coisas todas ali dentro sim, do. sim. Não, vocês podem, por exemplo, fazer uma edificação contemporânea, Sim, né? essa é a ideia. E colocar essas peças dentro como modo de mostrar como que funcionavam as coisas. Então não vai ser um falso histórico, porque vocês é como se fosse uma musealização daquelas peças. Tá, então não vai ser errado. Não, Tá, já entendi. Então tá, era isso. E obrigada, então. nada. Valeu. Para contratar um Obrigado, profissional Márcia. agora. Procurar um profissional aí adequado para restauração, viu, Márcia? Viviane Bueno, nossa colega do Comitê Gestor do CONGESC, pode falar. Oi, estão me ouvindo? Uhum. Oi? Tô ouvindo. Oi, Cristiane. Gostaria de te agradecer muito, né, pela tua disponibilidade de fazer a oficina hoje para nós aí do CONGESC, como o nosso presidente já falou, ao IFAM e a Liliane, né, a supervisora, a Superintendência de Santa Catarina. Dizer também que aqui na nossa região norte, no Planalto Norte, o IFAM está muito presente, né, a gente sente muito forte essa presença. E também dizer para os colegas ali que nós nos tornamos os guardiões locais, né? Como às vezes a gente tem que estar passando essa primeira informação que está acontecendo, ou até fazendo ações cautelares, como já foi exemplo aqui da nossa região, para conseguir segurar alguns bens, né? Seria isso, e agradecer assim, o teu trabalho que você faz sempre na região aqui, que já é um conhecimento há mais de 14 anos que a gente tem trabalhado, principalmente nas edificações em madeira, que o cuidado ainda é maior, né? E a depreciação ela é muito mais rápida. As nossas casas aqui têm 100, 120 anos, né? Então, todo esse cuidado. Muito obrigada. Imagina. Eu e a Vivi, a gente já se conhece aí que nem ela falou, mais de 14 anos, né? Nessa luta aí pelo patrimônio do norte do estado. Agora, com o restauro do conjunto ferroviário de Marcílio, a gente está realizando um sonho aí, né? E vai ficar bem lindo aquilo ali, vai poder servir muito à comunidade. Isso mesmo. A Giane comenta que para municípios pequenos fica difícil cumprir com todas as exigências. Eu vou emendar aqui com uma pergunta no comentário da Giane, Cristiane, para você responder também. Nesses casos, assim, existe alguma referência que vocês conheçam, até não necessariamente em Santa Catarina, de um município pequeno que tem uma boa prática em termos de proteção do patrimônio histórico? Tá, vou começar com a questão da Giane. As exigências que ela se refere deve ser a questão de profissionais, acredito. Porque... E eu acredito também que ela esteja se referindo daqui a pouco a patrimônios que sejam de propriedade do ente público, né? Para restaurar e... porque assim, tem que ter bem em mente que a responsabilidade pelo bem é do proprietário,
Não é porque está tombado que o município vai ter que fazer as coisas. O proprietário tem que ter noção que ele é o proprietário, ele tem que fazer as manutenções para que a edificação não se deteriore. Então, é por isso que o IFAM tem essa questão da hipossuficiência, porque a pessoa tem que provar que não tem meios para que o IFAM faça, porque, a princípio, a responsabilidade é do proprietário. Ele que tem que caiu uma telha, ele vai lá e troca, faça a favor, né? Não vai ficar deixando cair a chuva dentro da edificação. Sei lá, uma peça pegou cupim, bota um descupinizante ali, não vai deixar o cupim invadir tua casa inteira. Então, o proprietário segue tendo as obrigações dele, tá? É bastante importante deixar isso claro, que o Estado só intervém em casos de que seja próprio ou bem público, né? Ou que a pessoa prove que não tem recursos. No quesito, né, referente ao corpo técnico da prefeitura, a gente sabe que prefeituras pequenas não tem corpo técnico, mas há a possibilidade sempre de se contratar por licitação, né? No caso, dá para contratar... Bom, agora mudou a legislação de licitação, eu tenho que me inteirar como é que ficou, mas até a 8666 era possível contratar por concurso, dá para contratar por técnica e preço. Então, a legislação permite, né, que você contrate um profissional quando você não tem. O próprio IFAM, nós temos um corpo técnico super qualificado, mas a gente contrata projetos, a gente contrata obra. Então, não é necessário que a própria prefeitura tenha. Só tem que ter alguém com noção, né, para avaliar se aquele projeto apresentado realmente é adequado ou não. Na tua questão, o que era mesmo? É um exemplo, né, de cidade, de município pequeno. Município pequeno. Itaiópolis é um município pequeno que tem um corpo técnico exíguo, mas eles fazem e acontecem. Que mais? Qual outro município pequeno que eu conheço? Ai, agora está me fugindo a mente, mas de imediato, assim, eu me lembro de Itaiópolis, que é um dos municípios que a gente mais tem contato, assim. Mas tem vários municípios pequenos ali que tem corpo técnico pequeno, mas não é por isso que eles deixam de fazer as coisas, sabe? Então, é questão também de ter ali na secretaria alguém que seja empolgado para fazer as coisas e para tocar os projetos, porque também senão não vai para frente. Certo. Agora a pergunta do Jaime, também colega do Comitê Gestor, lá de Passo de Torres. Deixa eu tirar aqui a máscara para poder falar um pouco melhor. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem. Então, aqui em Passo de Torres, nós temos o Morro dos Macacos. Eu não sei se você já ouviu isso falar. Nós temos a ruína de uma casa de 200 anos, aqui em Morro dos Macacos, em Passo de Torres. Essa ruína está num terreno, num imóvel particular. E aí nós temos uma questão que é um local muito procurado, inclusive muito procurado por professores, para levar os alunos para observar. Foi uma das primeiras sesmarias aqui da nossa região. E a minha pergunta é o seguinte: é semelhante ao que tu falaste antes da legislação, no caso de um sambaqui, né? Um sítio arqueológico, do proprietário ser obrigado a dar acesso a essa ruína? Porque nós temos ali também um local que é também muito frequentado por ser um local de turismo ecológico, meio ambiente. Tem outros proprietários que cuidam ali de mais de 200 macacos, né? E esse local ele está proibido pelo proprietário das pessoas terem acesso e ir lá observar. Entendi. No caso, o que acontece? É de fato um sítio arqueológico, né? Ele não pode ser mutilado, porém, ninguém pode obrigar o proprietário a dar acesso, né? Mas, de repente, a prefeitura pode propor um acordo, né? Ou alguma parceria, sei lá, também descontar algum imposto dele aí para ele dar acesso às pessoas,
pode ser até com horário agendado, de repente, para ele não ficar pego de surpresa, porque de repente tem uma excursão dentro do terreno dele, né? Mas eu acho que é mais por aí, mais pelo diálogo, tentar uma parceria, dar algum incentivo para ele, né, de desconto de imposto, para ele poder permitir isso, porque assim, realmente ele não é obrigado a dar passagem no terreno dele. Não tem como, não existe nenhuma legislação que o obrigue a pelo menos pesquisadores, nada disso. Só se tiver uma ordem judicial, talvez. Pesquisadores até, de repente, sim. Mas, de qualquer forma, tem que ter o consentimento dele para entrar dentro da propriedade, né? Agora, assim, se ficarem sabendo que ele foi lá e derrubou, por exemplo, aí já é outra questão, né? Certo. Aí é caso de chamar a polícia, inclusive. Tá bom. Outra pergunta se refere também à questão dos sítios, material lítico sambaquiano. Por exemplo, uma coleção que é uma família, alguém que fica coletando isso lá na década de 50, 60 e faz uma doação para o museu. O museu faz exposição. Como é que fica essa situação aí? A gente sabe que tem alguns museus que têm materiais semelhantes e que não tem nenhuma legislação. Como é que fica esse material? Ele pode ser ter alguma chancela do município ou do IPHAN? Como é que fica isso? Então, como a gente viu ali, a legislação de proteção do patrimônio arqueológico é da década de 60. Então, tudo que foi feito antes não cabe ficar querendo causar tumulto agora, né? E ainda mais que doou para o museu, que é um local que... Se doou para o museu, que é um local de acesso público, que todos vão poder ver aquele bem, embora descontextualizado, né? Porque já não se sabe mais qual é o sítio, qual é o contexto do sítio. É mais para conhecimento de artefato mesmo, né? Porque não vai ter contextualização. Mas é um acesso público e geral para toda a população, então não tem problema o museu expor isso. O problema é na atualidade, né, que já tem a legislação sobre isso, a pessoa continuar colecionando bens arqueológicos, aí fica complicado. Mas existiria também uma forma, por exemplo, do município, no caso de um museu, né, do próprio município, fazer algum documento. Eu acho que até poderia se fazer algum laudo, alguma coisa do tipo, né, sabendo se o local de onde foi retirado. Acho que sim, né? Aí teria que ver bem as condições e teria que ver com o setor de arqueologia ali do IPHAN, porque assim eu sou arquiteta, né? Então não vou falar pelos arqueólogos, eles que entendem melhor dessa questão dessas metodologias. Aí tu pode entrar em contato, tu manda um e-mail para o IPHAN com essas tuas dúvidas que vai ser encaminhado para os arqueólogos, eles respondem. Não é aqui de Passo de Torres, é da cidade, eu falei assim, de modo geral, mas tem um caso assim na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade vizinha. Mas então tá, agradeço muito. Imagina. Obrigado, Jaime. Nós estamos então agora encerrando a nossa rodada de perguntas e comentários, tá, gente? Devido ao horário. Temos aqui algumas intervenções ainda. Ângela, de Porto União. Preciso de informações sobre registro de bens imateriais. Temos a intenção de iniciar o processo de registro da Peçanca, primeiro a nível municipal. Qual seria o procedimento? E também junto ao IPHAN. Certo, vocês querem fazer o registro municipal. O primeiro passo é ter a legislação, né, que preveja o registro em instância municipal. Se tiver, vocês vão seguir a legislação que já está prevista, né? Mas caso não tenha, vocês podem até entrar em contato com o IPHAN, que nós temos os profissionais, né, dessa área lá, que vão poder orientar vocês nesse sentido, de como elaborar essa legislação. Vocês podem até se basear na própria legislação do IPHAN, né, para fazer a de vocês. Mas, a princípio é isso, se segue a legislação. Se não tem ainda, tem que fazer. É o primeiro passo. Nesse caso, Cristiane, que ela fala depois, também junto ao IPHAN, ou seja, também o tombamento, o registro, desculpa,
o registro federal, né? Que eles têm essa intenção. Eu acho que daí talvez a pergunta seja nesse sentido. Há uma hierarquia em termos do procedimento de registro? É necessário primeiro ter o registro municipal, depois o estadual, para depois o federal? Ou não existe essa hierarquia? Eles poderiam, então, já entrar com o processo de pedido de registro junto ao IPHAN? Isso. O pedido de registro usualmente é feito pelos detentores do saber, no caso, os detentores, né, daquela prática. Qual era o objeto mesmo, que eu não consegui ouvir direito? Boa tarde. Peçanca. Oi, pode falar. É Ângela? Pode falar. Isso. É a peçanca. Ah, peçanca. Os ovos de tradição eslava, né, que são decorados. Sim, sim. Não, pode... os detentores do saber, né, que normalmente se associam e dão entrada nesse pedido de registro. Então... E nesse caso, Cristiane, quem seriam esses detentores do saber? Nós, os artesãos, ou alguma instituição? Quem faz as peçancas. Qualquer um pode dar entrada. O bom seria que vocês se associassem, né? Tivesse alguma associação dos artesãos, sei lá, alguma coisa assim. Mas... Sim, aqui em Porto União nós temos o núcleo dos artesãos de peçanca. Então já é uma facilidade, né? Sim, sim. Daí pode dar entrada com essa solicitação, sim. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Mais uma situação, Ângela, acho que seria interessante pensar aí no que a Cristiane falou em termos de legislação municipal, né, para que vocês já tenham adotem o procedimento em nível municipal, né, e aí também junto a nível federal. Acho que seria interessante pensar nisso. Então, nós temos a legislação aqui na questão do patrimônio material, mas no patrimônio imaterial eu não tenho conhecimento se a gente já tem a legislação ou como funciona. Tem que verificar essa questão agora. O Estado tem legislação do patrimônio imaterial. Também seria legal, além do IPHAN, vocês procurarem no Estado. Sim, vamos... Porque se no IPHAN não passar, pelo menos no Estado eu acho que é mais garantido, sabe? A gente vai tentar, eu vou verificar essa questão no municipal e o estadual também, né? A legislação, como ela funciona. Não, mas dá entrada no IPHAN também, porque eu acho que essa prática aí, ela é digna de registro, sim. Eu sei que já foi iniciado o processo uma época, mas ele parou e não foi para frente. Então, agora eu tenho que buscar com quem deu início, né? Para ver o que foi que aconteceu, se não foi aprovado, ou simplesmente parou só, né? Para a gente ver se a gente o que aconteceu nesse processo ali, né? Depois a gente vê o que faz. Tá certo. Temos aqui a última pergunta do Cláudio. Cláudio, se puder identificar o município aqui no chat depois, tá? Obras e edifícios públicos podem ser tombados? Podem. Não tem nenhum problema, é até melhor, né? Porque quando é privado dá mais tumulto. E o procedimento seria o mesmo? Exatamente o mesmo. Então, Cristiane, nós novamente agradecemos a tua disponibilidade. Eu queria deixar a palavra aberta para ti fazer o encerramento agora e encerramos a nossa rodada de perguntas nesse momento. Então, pessoal, muito obrigada aqui pela oportunidade de conversar com vocês sobre o patrimônio cultural. E a gente já se coloca à disposição aqui no IPHAN Santa Catarina para dirimir alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram conversar sobre, né? Então, como a gente tem bastante técnicos aqui, a gente tem um corpo técnico especializado, a gente pode sempre solucionar algumas dúvidas de vocês. Vocês podem fazer esse questionamento por e-mail, né? Aí vocês mandam para ifan-sc@ifan.gov.br, que é o e-mail geral da superintendência, né? E esse e-mail vai ser direcionado para o técnico que tiver a especialização mais adequada para responder às dúvidas de vocês. Então, não receiem nos contactar sempre que for preciso, vocês não vão estar de forma alguma incomodando, podem escrever, tirar as dúvidas, que a gente está aí para isso mesmo.
E, né, fico feliz aqui de saber que tantas pessoas estão interessadas nesse assunto, que estão querendo, né, resolver a situação do patrimônio cultural nos seus municípios. E um agradecimento assim, para todos vocês, e espero que a gente consiga lograr êxito aí na preservação do patrimônio catarinense, que é maravilhoso. Obrigado. Lembramos a todos que essa, assim como as outras formações, vão ficar disponíveis no canal do YouTube da FECAM. Então, quem quiser assistir novamente ou passar para algum colega aí que não teve a oportunidade de estar conosco na tarde de hoje, né, vai estar lá disponível no nosso canal. E também a apresentação de slides que a Cristiane fez também estará disponível, certo, Cris? Sim, podemos confirmar. Uhum. Ela manda para a gente, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Em nome do CONGESC, nós queremos novamente agradecer a Cristiane, ao IFAM, agradecer também nossas colegas da FECAM, a Cristiane e a Fran, que nos ajudam sempre aqui nos nossos encontros, né, semanais. Aos meus colegas do Comitê Gestor do CONGESC, muito obrigado também. E lembro a todos que, ao final da tarde de hoje, nós já vamos estar com as inscrições abertas para o nosso próximo encontro, que vai ter como tema a captação de recursos. E a nossa palestrante, nossa ministrante do encontro vai ser a Adriana de Souza Nascimento. A Adriana, que ela faz a assessoria, né, do Colegiado de Cultura da Granfipolis e também é associada à Associação de Captadores de Recursos, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então, na próxima quinta-feira, às 14 horas, ao final da tarde de hoje, a gente já vai ter disponível o link para inscrição, tá bom? Obrigado novamente a todos pela participação e até semana que vem.